Shalom, shalom, queridos. Vamos a mais um dia. Faltando hoje, a partir de hoje, 10 dias, para nós entrarmos no portal da Pisa. Queridos, eu estou contando toda essa história do antes, né? Ontem a gente falou do processo, para que você entenda a grandeza do que o Senhor está preparando para nós, na verdade, do que já foi preparado. Só falta mesmo nós nos posicionarmos e usufruirmos daquilo que o Senhor já fez, né? O apóstolo Éder tem falado algo tão tremendo, quando Deus libera uma palavra que já está pronto, Deus nunca vai fazer nada, ele já fez. Jesus, ele disse, né, está consumado. Ele estava morto, aparentemente estava tudo acabado, mas ele disse, está consumado, está pronto, ainda que vocês não estão vendo, ainda que aparentemente é morte, está consumado, está pronto. E ontem a gente falou do processo, tanto do processo de quem está precisando da libertação, precisando ser transformado, precisando conquistar áreas na sua vida, como do processo daquele que Deus vai enviar. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre Moisés, porque eu quero que vocês vejam que Deus já havia marcado um propósito. Porque, queridos, a Pessah, né? Pessah, que fala em hebraico. A Pessah, ela não é somente uma festa, uma celebração, na verdade, nenhuma festa é somente uma festa. Deus, como eu falei ontem, eu acho, antes de ontem, ou em algum desses vídeos aí, o Senhor não faz nada por fazer. Foi no vídeo da primavera. O Senhor não faz nada por fazer. Tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. E em tudo, o propósito de Deus é nos abençoar. Em tudo, o propósito do Senhor é nos fazer prosperar. Então, em tudo, o Senhor está liberando algo sobre as nossas vidas. E a Pessa, ela não é somente uma celebração. E ela é tão importante, queridos, tão importante que tem duas. Quem não consegue celebrar agora a Pessa do dia 14 de Nissan, tem a oportunidade de celebrar ela no dia 14 de Iyar, que é do próximo mês. Porque é para que ninguém fique de fora, para que todos tenham a oportunidade de celebrar, de ofertar a oferta nas festas do Senhor. Faz parte da festa, da celebração. Então, já se prepare aí, porque são dias poderosos, né? A gente tem agora a Pessa. Dentro da Pessa, queridos, não é só um dia, não é só uma celebração. Nós temos 7 dias de pães sem fermento. E daí vem assim, prepare o seu coração, porque tem muita coisa aí para acontecer durante a primavera. A primavera é uma estação de festa, porque ela é a primícia para desatar todo o ano. Então, a gente tem a Pessa, tem pães ázimos, tem primícias, tem contagem do Homer e encerra a primavera com Shavuot. E tudo isso aqui o Senhor estava preparando com um propósito, com um objetivo. O Senhor queria tirar o povo dele dali do Egito, tirar da escravidão. Por isso o Senhor preparou um libertador, preparou uma situação, preparou um lugar, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Com um propósito. O propósito de chegar lá em Shavuot. Então, o Senhor não quer somente nos libertar. O propósito de Deus não é somente, seja livre e vai. Não. O propósito de Deus é que nós sejamos livres, que nós venhamos tirar toda a fermentação da nossa vida. Depois que nós venhamos contar os dias, o que significa ser vigilantes. E depois vem Shavuot. Dentro desse processo, o Senhor quer nos encher do Espírito, Shavuot, Pentecoste, nos encher do Espírito, mas também nos encher do princípio da palavra, nos encher dos fundamentos, nos encher dos mandamentos do Eterno. Porque nos princípios do Senhor, nos mandamentos do Senhor, há proteção. Eu já falei isso em algum tempo, queridos, às vezes a gente acha que, é tanta coisa, eu já escutei muita coisa, né? É tanta coisa, para que tudo isso? O Senhor não quer tudo isso, não precisa disso tudo e tal. Eu quero que você entenda que o fazer tudo isso, o estar dentro disso tudo, é o lugar de segurança. Pensa lá no povo, logo depois da Pessa, quando eles saíram e foram peregrinar, né, para encontrar a terra prometida. Eles perderam muito tempo por causa da carnalidade, porque não entraram, não mergulharam, não deixaram de fato o Egito. Eles saíram do Egito, mas carregaram o Egito dentro de si, a saudade, o desejo, o estar naquele ambiente, o comportamento, né? Nós precisamos mudar o comportamento. E dentro desse processo
de caminhada, o Senhor estava com eles, mesmo eles fazendo tudo que eles faziam. E olha só que tremendo. Todos os dias estava lá a coluna de fogo e estava lá a nuvem de glória. E tem mais coisa aí também. Mas esses dois itens é muito citado. Estava lá e estava para quê, queridos? Era o lugar de segurança do Senhor. Então, se eles saíssem daquele ambiente, provavelmente eles morreriam. Era deserto. Como é que é deserto? É 50 graus de dia e não sei quantos abaixo de zero de noite. Então, ali era o lugar de segurança. Você é obrigado a ficar aqui? Não, mas esse é o lugar de segurança. E o lugar da segurança em Deus, quando nós estamos no lugar que Deus preparou para que nós estivéssemos, é nesse ambiente que vai haver tudo. Que vai haver liberação, que vai haver conhecimento, que vai haver cuidado, que vai haver provisão, que vai haver prosperidade, que vai haver riquezas. É nesse ambiente. Então, é no ambiente que o Senhor quer nos abençoar. O propósito de Deus é nos abençoar. Vamos lá. Pais aí, de plantão. Quando você fala para o seu filho, não vá, não faça, não se relacione, você está dizendo porque você quer o mal do seu filho, porque você é chato, porque você é implicante, porque você quer roubar a alegria do seu filho, ou você está falando porque você tem mais conhecimento que ele e você está tentando protegê-lo. Qual é o desejo do seu coração? E daí a palavra diz assim, vocês que são maus, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Imagine eu. Queridos, o Senhor não quer nos aprisionar, mas a nossa liberdade, a nossa libertação, o nosso ser livre é dentro desse ambiente de segurança. Porque fora desse ambiente de segurança é escravidão, queridos. Ah, pastora, mas então eu sou escravo lá ou eu sou escravo aqui? Não. Aqui você é livre. Aqui você é livre. Mas a liberdade do Senhor é para que nós venhamos tender para as obras do Espírito. A liberdade do Senhor nunca é para satisfazer o desejo da nossa carne. Ah, então tira todos os prazeres? Não, queridos. Tira todos os prazeres se você for carnal. Se o teu prazer é carne, o seu prazer será cortado. Mas se o seu prazer, mesmo sabendo que a carne dá prazer, mas o seu prazer está no Senhor, isso não será pesado. O vir às festas, o fazer as celebrações, o entender que é necessário entregar oferta em toda a celebração, isso não vai ser pesado. Porque o seu coração é dele. Queridos, eu estava na semana passada, e já a gente vai entrar na palavra. Na semana passada eu estava orando por algumas pessoas e falando assim, Senhor, ensina eles a ter um coração voluntário. Não é entregar o dízimo, não é entregar a oferta, é eles amarem fazer isso. Isso foi na sexta-feira. E na sexta-feira foi virada de mês e virada de ano, né? E eu acordei de manhã, queridos, numa alegria, pensando, meu Deus, daqui a pouco é 18 horas e eu vou entregar a minha oferta do ano. Você entende? Não é somente o ofertar, é estar com o coração, uau, eu quero fazer isso. E não é que essa oferta não supriria outras questões da minha casa, supriria, queridos. Mas o desejo de estar em Deus, o desejo de agradar a Deus. Quando você ama, você não vê o peso de dar um presente. Quando você ama, você não vê o peso de ir na loja e comprar o melhor, e comprar o caro. Isso para você não é pesado, você parcela, você faz o impossível porque você ama e você quer agradar. Então, que esse amor seja gerado no nosso coração, de tal forma que nada seja peso. Que não seja peso celebrar, que não seja peso estar na igreja, que não seja peso entregar dízimos, primícias, que não seja peso entregar ofertas que custem, ofertas que às vezes nós não temos condições, temos que parcelar. Pastora, para que tudo isso? Para cumprir, queridos, princípios. Para que os princípios me alcancem. Eu não quero só cumprir os princípios. Eu quero cumprir de tal forma que eles me alcancem e seja uma verdade em mim e me desatem de tal forma que eu não precise mais chegar ao ponto de parcelar ou qualquer outra coisa assim. Entende? Você precisa amar o Senhor. E o amar ao Senhor vai te levar a obedecer. Quando a Bíblia fala assim, o Senhor quer obediência e não sacrifício, ele não está anulando que você tenha que se sacrificar por ele. Ele está dizendo que o seu sacrifício tem que ser dentro da obediência. Não adianta nada você errar, falhar, pecar, ter uma vida de qualquer jeito e depois sacrificar. Esse sacrifício não agrada ao Senhor.
Mas quando você ama o Senhor e você obedece, e dentro da obediência você sacrifica, ai, queridos, vamos voltar a pais naturais. Quando o filho, ele é um filho obediente, e daí você deixa ele fazer algo, e ele fala assim, não, não vou fazer, eu vou ficar aqui com você. O coração da gente fica. Porque já é uma alegria a obediência. Mas daí, naquele momento, ele fez um sacrifício, ele deixou algo que ele queria para estar conosco. Imagine o coração de Deus. Que o Senhor venha inundar o seu coração com esse amor, de que você procure na palavra. Qual é o dia, Senhor, que o Senhor marcou um encontro comigo? Eu quero estar com o Senhor. Meu Pai. Vamos lá, vamos para a palavra? A gente leu Êxodo capítulo 1, né, do primeiro dia. Ontem eu não li, mas eu dei uma pincelada falando do processo dentro de Êxodo capítulo 2. E daí aqui eu quero pegar o finalzinho de Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2, versículo 23 e 24. Vamos lá? E aconteceu depois de muitos dias, né? Depois de acontecer tudo aquilo que a gente falou no dia de ontem. Se você não assistiu, volta lá e assiste o vídeo de ontem. Depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, né? O faraó morreu. Aquele faraó que mandou matar as crianças, aquele que não conhecia, que não sabia quem era José, ele morreu. E os filhos de Israel suspiravam por causa da servidão. E clamaram, o seu clamor subiu a Deus por causa da servidão. Eles chegaram a um ponto que eles falaram, não aguento mais. Senhor, nos tira desse lugar, nos tira desse ambiente. E ouviu Deus o gemido. Quer dizer, o clamor deles era tão doído, queridos. Deus sabe interpretar gemidos. Deus sabe interpretar lágrimas. Deus sabe interpretar dores. E lembrou-se Deus da aliança que tinha com Abraão, com Isaac e com Jacó. Esse lembrou-se, queridos, não é o Senhor tinha esquecido. Não, o Senhor trouxe a memória. O Senhor avivou naquele momento. Eu tenho uma aliança com esse povo. Com Abraão, com Isaac e com Jacó. E vi Deus que os filhos de Israel atentou para Deus, para a sua função. Olha só. Eles eram o povo de Israel e, no entanto, eles estavam ali, caminhando e cantando, né? Mesmo sendo escravos. Mas o coração deles ainda não tinha chegado ao ponto de clamar. E daí, nesse momento, o coração deles se inclinou para Deus. Quando o nosso coração se inclina para Deus, o Senhor começa a se mover em nosso favor, queridos. Quando o nosso coração se inclina para o Senhor ouve. É porque muitas vezes, mesmo no meio da situação, a gente pede, mas o nosso coração não está totalmente inclinado. A gente está pedindo ao Senhor, mas a gente também está fazendo. A gente está fazendo na força do nosso braço. Mas aqui tinha chegado o ponto que eles não tinham mais o que fazer. Ou o Senhor intervinha de uma forma poderosa, ou eles iam continuar na escravidão. E daí agora eu quero ler com vocês um pedaço de Êxodo 3, tá? Vamos lá? Êxodo 3, a partir do 1. Lembra que Moisés tinha fugido, né? Por causa do egípcio lá que ele havia matado. Na verdade, nem foi porque ele matou o egípcio. Foi porque os hebreus confrontaram ele e expuseram aquilo que ele tinha feito. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. Queridos, eu quero dar uma pequena pausa aqui. Olha só, Moisés apacentava o rebanho do sogro, não era o rebanho dele, na cidade de Midian. Moisés levou esse rebanho para trás no deserto. E ele levou para um lugar específico, ele levou para um monte chamado Horebe. Você sabe qual que é o Monte Horebe? O que esse Monte Horebe tem de importante? Horebe, eu anotei aqui, em hebraico, o que ele quer dizer deserto. Ah, tá, pastora, ficava no deserto. Não. Moisés estava mesmo com o rebanho, mesmo com ovelhas. Ele estava indo para um lugar de deserto. Sabe por quê? Porque a alma dele estava em deserto. Em outra vertente, Horebe quer dizer estar seco. Então, era exatamente isso, queridos. Sabe por quê? Porque quando nós fugimos do propósito, nós entramos em sequidão. Entenda isso, queridos. Você foi chamado, você nasceu exclusivamente para um propósito. Você não nasceu fruto de nada dessa terra. Pastora, você não conhece a minha história. Independente da sua história,
eu já falei isso em outros momentos, mas quando o espermatozoide do seu pai, independente de quem é o seu pai, e independente da forma que você foi gerado, quando o espermatozoide do seu pai entrou dentro do óvulo da sua mãe, independente de quem é a sua mãe, o Senhor enviou o Espírito dele, que é você. O ser, o propósito, foi enviado até. O Senhor não perde nada, queridos. Você foi enviado até. Você foi enviado com um desenho específico vindo de dentro de Deus para executar nessa terra. Mas quando nós saímos desse propósito, nós ficamos secos. Porque nós não encontramos prazer em nada. Porque o prazer, queridos, quando a gente faz algo, eu acredito que você já viveu isso. Quando a gente faz algo que você sabe que é o certo e que é uma manifestação de Deus, como é que você fica? Nesses momentos, a gente entende o que a Bíblia fala, que é melhor dar do que receber. Porque é um enchimento de Deus, é uma gratidão tão grande, é um contentamento tão grande que não tem explicação. Quando alguém testemunha que algo aconteceu na vida dela por algo que você liberou, é algo, queridos, que não tem preço. Não tem. Então, viver o propósito é algo que nos enche, é algo que nos satisfaz, é algo que nos alegra, é algo que faz com que a gente olhe para as guerras e pense, valeu a pena. E Moisés estava totalmente fora do propósito. Não importa se lá naquele lugar ele encontrou esposa, ele teve filhos, não importa. Não importa que Jetro depois veio, né, e foi um homem que ajudou muito Moisés dentro do propósito. Isso não importa. O que importa é que nesse momento ele estava fora do propósito. Vamos lá. E ele estava lá apacentando, uma história bem conhecida, né? E apareceu-lhe o anjo do Senhor, o mensageiro. O anjo aqui é um mensageiro, aquele que veio trazer uma mensagem para Moisés. Do Senhor, numa chama de fogo, dentro de uma sarça. Queridos, engraçado que aqui a palavra chama é labá. E ela não está relacionada somente a fogo. Ela está relacionada à arma, à ponta de uma arma, como se fosse a ponta de uma lança. Queridos, o Senhor estava chamando Moisés a uma responsabilidade, com uma seriedade muito grande. Ei, para e me ouça. Eu acredito, queridos, a Bíblia não relata isso, mas eu acredito que dentro desse processo, dentro dessa fuga, muitas vezes o Senhor tentou chamar a atenção de Moisés. É assim ou não é comigo e com você? A gente sai, o Senhor fica tentando chamar a nossa atenção e a gente continua caminhando. Mas chega uma hora, eu falo assim que é terrível quando o Senhor está nos dando corda. Sabe? Você está vivendo regaladamente, você está vivendo a sua vida como se o Senhor não existisse, mesmo indo para a igreja, mas você está vivendo a sua vida. E o Senhor está te dando corda. Queridos, quando chega o momento do Senhor puxar essa corda, é sério o negócio. Aqui a palavra era como se o Senhor estivesse apontando lanças para ele. Essa chama era algo que podia ferir Moisés. Mas é lógico que não feriu. O propósito de Deus não era ferir Moisés. O propósito de Deus era, ei, eu estou falando sério com você. Volta. Queridos, e tudo isso está dentro do contexto, pensa no que pega antes. O Senhor está nos chamando a atenção para voltarmos. Queridos, a gente vai chegar na hora da peça, o que ela é, o que ela representa, o que a palavra peça quer dizer. Nós vamos falar sobre tudo isso. Mas primeiro o Senhor está chamando a sua atenção, volte para um princípio, volte para o seu processo, volte. Ei, eu tenho coisas grandes para você. Dentro da minha lei, dentro dos meus preceitos, dentro dos meus princípios, eu tenho grandes liberações para você. Aonde você está indo? Volta. Volta para um lugar que você nem deveria ter saído. Mas eu errei lá, né? Moisés pode ter dito isso, Senhor, mas eu errei, eu matei um homem. Tá, errou. Não era para ter errado também, mas errou.
que a gente faz com erro, queridos? A gente corrige. Hoje, hoje eu mandei uma mensagem aí para uma pastora amiga, porque ela me pediu uma informação, e eu sei lá o que surto mental me deu naquele momento, brincadeira, tá? Mas eu não sei porque eu respondi errado, uma data. E hoje eu estou estudando e, de repente, é como se eu tivesse ouvido o áudio que eu mandei para ela. Falei, meu Deus, eu mandei um áudio errado para ela, não estou acreditando. E eu voltei correndo lá, entrei no WhatsApp, fui ouvir o áudio que eu tinha mandado, e eu tinha mandado errado. Eu fui lá, pastora, perdão, eu mandei esse áudio errado. A data é essa, é assim que faz, pode fazer nesse dia sim. Porque quando a gente erra, queridos, a gente não continua caminhando como se nada tivesse acontecido. Nós consertamos. Porque os nossos erros, além de nos prejudicar, pode prejudicar outras pessoas, pode tirar outras pessoas do propósito. O erro de Moisés estava tirando ele do processo. O Senhor já havia reservado ele para isso, queridos. Moisés já tinha nascido para isso. Essa questão de ser o libertador, de ser aquele que iria conduzir o povo à primeira bênção, já estava nele. E ele estava fugindo do propósito. Vamos continuar. Versículo 3. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não queimava. Tremendo, né? Eu acredito que esse fogo era o próprio anjo que estava ali emanando esse fogo como lanças sobre Moisés. Mas Moisés estava admirado. Quem não se admira, né, queridos? Sabendo que a gente falhou e o Senhor vai lá no deserto, vai lá no lugar seco para nos resgatar. Quem não fica admirado com amor e com um cuidado tão grande como esse? Versículo 4. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou. O que é bradar, queridos? Gritou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. Queridos, eu não sei você, mas quando meu pai falava o meu nome, meu pai me chamava de Fia. Quando ele falava Andréia, eu estremeci. Falava, meu Deus, o que eu fiz errado? Agora, quando Deus fala 2 vezes, queridos, é porque realmente ele está querendo chamar atenção para algo. E o Senhor vai e fala, Moisés, Moisés. Se ele bradou, queridos, eu acredito que não foi uma voz mansa, isso, Moisés, Moisés. Não, ele estava realmente chamando a atenção de Moisés para aquele momento. E Moisés, daí, nesse momento, diz, eis-me aqui. E vendo o Senhor, versículo 5, e disse, não te chegues para cá. Não venha para cá de qualquer jeito. Tire os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tire os sapatos. Tire a contaminação do caminho que você andou até aqui. Tire. Se limpe disso. Não venha na minha presença com um caminho torto, com um caminho errado. Não venha na minha presença com calçados que deveriam ser para pregar o evangelho da paz, contaminados de lugares que eu não te coloquei. Queridos, isso é muito sério. Venha para cá, porque esse lugar aqui é terra santa. Aí eu vou voltar a falar o que é Horebe, tá? Disse mais, eu sou Deus, o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto. Olha que tremendo, a gente vê Moisés descendo lá do monte, né? Com o rosto encoberto. E aqui são 2 eventos bem semelhantes, mas bem diferentes. Porque o Senhor aqui estava falando com Moisés, vou revelar. O Monte Horebe, queridos, é o mesmo Monte Sinai. É o mesmo monte onde Moisés recebeu a palavra, recebeu os 10 mandamentos. É o mesmo ambiente. Se é o mesmo lugar, eu não sei, porque o monte é enorme. Mas é o mesmo ambiente. E o Senhor, olha só, no mesmo ambiente o Senhor fala com ele aqui e fala com ele lá no monte. Aqui ele encobre o rosto por medo de morrer, por medo de olhar para o Senhor, porque ele estava fora do propósito. No monte, dentro do propósito, ele desce com o rosto encoberto, porque ele estava cheio de glória. Queridos, situações semelhantes faz com que nós tenhamos atitudes diferentes. Quando Moisés subiu dentro do propósito, ele não teve medo de estar frente a frente do Senhor. Se o seu coração tem medo de estar com Deus,
é porque você está fora do propósito, ou fora da presença. Isso é tremendo, queridos. Vamos lá. E Moisés encobriu o rosto porque temeu, ele teve medo de olhar para Deus. Versículo 7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos exaustores, porque conheci as suas dores. Quer dizer, o Senhor estava conhecendo a dor do povo que estava clamando. E daí no versículo 8 tem algo tremendo. Portanto, eu desci. Ai, queridos. O Senhor sempre virá em nosso socorro. E pensa, é Deus vindo em nosso socorro. Deus marcando um tempo com o Cordeiro para nos socorrer, para mudar a nossa trajetória, para mudar a nossa história. Desci para livrar da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra larga. Olha só, o Senhor estava falando assim, eu desci para que vocês possam subir. O que aconteceu, queridos, com Jesus na época de Pêssar? Jesus desceu para que nós pudéssemos subir. Isso é espetacular. Vamos lá, sinais, que são palavras diferentes para o mesmo lugar, para o mesmo ambiente. Enquanto Horebe é deserto, né, um lugar de ruína, um lugar seco, Sinai é espinhoso, porém ele também está ligado à tenda ao tabernáculo e também está ligado ao escudo. O que eu quero trazer com isso? Horebe pode estar representado a alguém que está fora, alguém que está fugindo. Eu vou até olhar um negócio aqui, queridos, só um pouquinho. 1 Reis, se quiser olhar comigo. Vamos lá. 1 Reis 19. 8 e 9. A história de Elias em Horebe. Queridos, é exatamente o que o Senhor ministrou no meu coração. Deixa eu ler isso aqui com vocês. Aqui, Elias está fugindo de Jezabel, né? Daí Elias vai lá para aquele lugar, recebe o alimento. Lembra que ele recebe o alimento? E ele caminha 40 dias e 40 noites com a força daquele alimento. Vocês lembram disso, né? Lá no riozinho. E daí, olha só, levantou-se, pois, 1 Reis 19, versículo 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse-lhe: que fazes, Elias, aqui? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei e buscaram a minha vida para me tirar. Então, assim, Horebe, ele pode estar ligado a quem está fugindo de Deus. Quando você sai do Horebe, quando você sai do lugar deserto, do lugar de ruínas, do lugar seco, você até tem que passar pelo lugar espinhoso, porque o caminho é estreito. Mas é o caminho da tenda. Queridos, tenda, tabernáculo, significa o lugar do encontro. E é o lugar do escudo, que é o que eu estou falando. Que os princípios do Senhor é o nosso escudo, é a nossa proteção. Então, hoje o Senhor está trazendo a nossa atenção. Chamando a nossa atenção. Aguenta o processo. Falei ontem do processo. Aguenta o processo. Porque dentro do processo, você vai sair desse lugar de ruína. Você vai sair desse lugar seco, desse lugar desértico. Isso é peça, é passar por cima. Peça é mudar de ambiente, é passar pela porta, é atravessar. Você vai atravessar esse lugar. E você vai conseguir entrar na tenda, no lugar do encontro. Você vai ter escudo e proteção da parte do Senhor. Esse ambiente era uma marca, esse lugar era uma marca de Deus. E, queridos, pastora, mas se é o mesmo lugar e se é o monte do Senhor, sabe por que esses homens encontraram Deus, Elias e Moisés? Moisés encontrou com o Senhor em Êxodo 3, né, que a gente acabou de ler. Depois a gente vê lá em Êxodo 17:6, o Senhor liberando água viva para matar a sede do povo no deserto.
que também é o Monte Sinai, o Monte Horebe. Depois nós vemos em Deuteronômio 4:10, recebendo a palavra. E depois a gente vê esse texto de primeira vez que a gente acabou de ler, Elias falando Horebe, que é tudo o mesmo lugar. Pastora, mas como que esse lugar é um lugar seco se é um monte do Senhor? Queridos, quando você foge, mesmo fugindo, você foge para o Senhor sempre vai te dar o escape para você sair. Esses homens fugiram, mas eles fugiram no Senhor. E não justifica, não é para você fugir. Não perca tempo. Se você fugiu, volta. Não perca tempo. Mas quando você foge no Senhor, a palavra do Senhor, a voz do Senhor, ela sempre vai te alcançar. Sempre, sempre ela vai te alcançar. Aqui, quando fala de Sinai como um lugar espinhoso, é um lugar de anzol. É um lugar que nos capta. É um lugar que nos envolve. Sabe, que você possa entender que no Senhor é o melhor lugar de atuação. Que no Senhor é o lugar que você encontra tudo. Que no Senhor é o lugar que você vai receber todo tipo de livramento. Que no Senhor é o lugar onde você vai encontrar tudo o que você tem buscado. Inclusive a provisão daquilo que você tem buscado. Amém? Amanhã a gente vai começar a falar realmente sobre a peça. Eu não quero entrar nas 10 pragas. Talvez eu dê uma pincelada por cima, mas a gente vai começar realmente a entrar em Êxodo 12, falando sobre a peça, falando sobre o calendário. Eu vou trazer um pouquinho de entendimento do porquê que nós celebramos uma data e a Igreja Católica celebra outra. Por que nós celebramos de uma forma e a Igreja Católica celebra de outra? Aqueles que estão começando muitas vezes traz confusão, né? Porque não entende por que a diferença. Nós vamos falar sobre tudo isso nesses dias. Fique atento aí. Vou trazer alguns conhecimentos e instruções. Mas agora, entre em compromisso e aliança com o Senhor e esteja no Sinai. Esteja no lugar da prontidão. No lugar onde o Senhor pode te alcançar. Onde você já saiu da sequidão. Entra na tenda, queridos. É o lugar do encontro. Entra no tabernáculo do Senhor. Que é o lugar da Shekinah dele sendo derramada. Entra nesse ambiente, onde o Senhor tem resposta para tudo na história. O Senhor te abençoe. Amém? Nos vemos amanhã. Shalom, shalom.